Olá, saudações a todos. Eu sou José Valentim Viana Cordeiro e nesse vídeo eu vou apresentar o meu projeto de dissertação de mestrado na área de História e Patrimônios da Universidade do Algarve, em Portugal. O meu problema de pesquisa será o seguinte: como o universo da capoeira é percebido pela sociedade algárvia? E de que maneira o entendimento sobre essa manifestação cultural de matriz africana pode promover uma relação de respeito e valorização entre os diferentes povos e diferentes culturas presentes aqui na região do Algarve? O meu objetivo geral é contar a história da capoeira, demonstrando seus aspectos culturais, sociais e históricos, a fim de que ela seja compreendida e valorizada como um importante patrimônio imaterial da humanidade. Os meus objetivos específicos são os seguintes. Primeiro, analisar a importância do reconhecimento da capoeira como patrimônio da humanidade pela Unesco. Apresentar a trajetória histórica da capoeira em Portugal, e especificamente na região do Algarve, destacando seus principais personagens, momentos sociais marcantes e a sua relevância para a cultura de uma forma geral. Pretendo também identificar elementos da cultura portuguesa que estão inseridos no universo da capoeira. Perceber a capoeira no contexto de um Algarve global e contemporâneo. Realizar uma reflexão sobre como os imigrantes de diferentes culturas são percebidos pela sociedade aqui do Algarve e o papel da capoeira nesse processo. Bem, a estrutura do meu projeto vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro capítulo eu vou falar sobre o surgimento da capoeira. No segundo capítulo, no segundo momento, eu vou falar sobre a capoeira na época que ela foi criminalizada pelo Código Penal de 1890 no Brasil. Ela foi criminalizada e foi proibida em todo o território nacional. Na sequência, eu vou falar sobre o desenvolvimento da capoeira, como duas escolas, a capoeira regional de Mestre Bimba e a capoeira Angola de Mestre Pastinha, como essas duas escolas foram importantes e foram praticamente as que realizaram esse desenvolvimento da capoeira ao longo de muitos anos. Na sequência, eu vou falar sobre o processo de internacionalização e globalização da capoeira. Em seguida, falarei sobre como a capoeira é um importante patrimônio imaterial da humanidade. Depois eu vou falar especificamente sobre a história da capoeira em Portugal, seus principais personagens, seu surgimento. Vou pontuar toda uma trajetória cronológica e também sempre fazendo essa associação com a capacidade social que a capoeira, como fenômeno social que a capoeira tem. Depois eu vou falar sobre a capoeira especificamente na região do Algarve, que é um tema inédito, inclusive. Nunca foi trabalhado ainda por nenhuma pesquisa acadêmica. Pretendo exatamente pontuar o surgimento da capoeira na região, as dificuldades que os principais personagens tiveram para estabelecer seus trabalhos de capoeira na região, como a capoeira é percebida pelas pessoas da região, como as culturas da capoeira e da região podem se entrelaçar, uma enriquecer a outra, por se valorizar mutuamente. E então eu pretendo fazer uma análise geral, cronológica, social e geral sobre a capoeira na região do Algarve, em Portugal. E para fechar o trabalho, para concluir, a minha ideia é fazer uma reflexão
sobre como a capoeira pode contribuir para uma situação de respeito, de valorização entre as diferentes culturas presentes na região aqui do Algarve. Uma coisa que eu costumo, que eu penso em analisar é o seguinte: o Algarve é uma região que recebe gente do mundo todo, diferentes culturas, e a capoeira é uma manifestação cultural que está presente nos 4 cantos do mundo. Ou seja, a capoeira também é percebida por diferentes culturas. Então, esse ponto em comum entre a cultura da capoeira, a manifestação capoeira, e o ser social aqui da região, de receber essas pessoas, não só turistas, mas também pessoas que vêm em busca de melhores condições de vida, de trabalho, todas essas pessoas, toda essa gama de pessoas de diferentes culturas vão ser percebidas através da capoeira e vice-versa. Essa é a ideia da reflexão final do meu projeto de pesquisa. Obrigado a todos e namastê. Bem, agora eu vou falar sobre a primeira parte do meu projeto de pesquisa. A primeira parte vai ser um apanhado geral sobre a história da capoeira, o surgimento da capoeira. Então, a capoeira, ela surgiu num contexto urbano em algum momento do final do século XVIII para o início do século XIX. Então, a gente tem que perceber o seguinte: na África, antes de toda a diáspora africana, de toda aquela situação de escravização das pessoas que viviam na África acontecer, existiam várias manifestações e várias lutas. Uma delas é a dança da zebra, ou engolo, que é uma luta que tem alguns golpes muito parecidos, uma estrutura corporal um pouco parecida com a capoeira. Mas essas lutas existentes na região da África, que existem até hoje, muitas se perderam, mas muitas existem até hoje, essas manifestações corporais, elas não tinham a característica que a capoeira tem, a complexidade que a capoeira tem. Então, podemos dizer que a capoeira vem de todas essas manifestações que haviam na África. Porém, ela é algo diferente e nós vamos ver como ela se moldou. Então, ocorreu a diáspora africana, né? Ocorreu a escravidão e as pessoas que geriam a escravidão, os gestores da escravidão, eles procuravam mecanismos para que as pessoas escravizadas não pudessem oferecer nenhum tipo de resistência. Então, quando os escravos eram colocados em seus respectivos cativeiros, esses gestores da escravidão separavam essas pessoas por regiões e por línguas. Quanto mais diferente as regiões e as línguas, mais distantes mais distantes e diferentes, quanto mais distante a região e quanto mais diferente a língua, melhor para esses gestores, porque eles separavam essas pessoas que não tinham praticamente nenhum traço em comum e marcavam essas pessoas e colocavam elas no cativeiro. Então, isso fazia com que as pessoas não conseguissem se comunicar verbalmente. E aí essas pessoas, elas começaram a utilizar uma comunicação gestual e corporal para poder se comunicar. E isso ao longo de vários e vários séculos, aliás, vários e vários anos e décadas,
isso vai se unindo e se perpetuando, se misturando aos poucos, e vai dando origem a uma série de manifestações culturais que são manifestações culturais que são fruto exatamente dessa mistura que os próprios gestores da escravidão fizeram. Então acabou que isso foi, de uma certa forma, algo positivo. Por quê? Porque houve esse caldeirão de culturas de várias regiões diferentes da África, de várias etnias, de vários costumes diferentes, que acabaram no Brasil se interagindo e dando origem a várias e várias manifestações, sendo que uma dessas manifestações pode-se dizer que foi a capoeira. No início da história da capoeira, das pessoas que começaram a pesquisar capoeira, eu não sei o que aconteceu, se não haviam muitos dados para as pessoas pesquisarem, ou se elas não tinham condições também de realizar essas pesquisas de uma forma mais minuciosa. Porém, muito se contou sobre a capoeira e hoje em dia sabemos que não foi o que realmente aconteceu. Então, muitos mitos se criaram através da história da capoeira. Porém, hoje, com os estudos mais minuciosos, com a pesquisa de arquivos que possam contar como a capoeira era exercida há muito tempo atrás, os estudos chegaram a um consenso de que a capoeira surgiu em um ambiente urbano, entre a virada do século XVIII para o século XIX, e que ela era vista basicamente em cenas de folguedo. O que quer dizer folguedo? Quer dizer uma manifestação que as pessoas estavam ali para festejar algo, ou para se entreter com algo, ou para brincar com algo. Então a capoeira ela iniciou-se dessa forma, como uma manifestação de comemoração, como uma manifestação de lazer daqueles escravos. Que escravo era esse que praticava capoeira? Diferentemente de muitos mitos, esse escravo, geralmente, ele era chamado de escravo de ganho. Eram escravos que podiam sair da fazenda, do engenho, e fazer pequenos serviços na cidade. E eles eram até remunerados muitas vezes por esses pequenos serviços, e muitas vezes até juntavam um certo dinheiro, podiam até comprar a sua carta de alforria, ficarem livres. Então esses escravos, por terem essa liberdade de ir e vir, eles se reuniam muitas vezes na volta da cidade para as fazendas e faziam essa brincadeira, essa ginga, essa brincadeira. E isso foi denominado de capoeira, essa manifestação desses escravos de ganho. Então, por esse caldeirão de culturas de que veio a capoeira, ela teve uma base muito forte. Então ela começou com aquelas pequenas manifestações de folguedo, e ela foi se espalhando e crescendo, porque ela é um fenômeno realmente de globalização. Hoje a gente pode dizer isso, ela é um fenômeno de globalização. Mas naquela época ela já conseguia atingir muita gente dentro do seu micro-somo. Então a capoeira começou a se espalhar e cada vez mais muitos praticantes, portugueses que vinham da metrópole para a colônia, principalmente para o Rio de Janeiro e Salvador, alguns praticavam.
Porque havia toda essa interação entre esses escravos de ganho, essas pessoas que praticavam capoeira, e as demais camadas da sociedade no primeiro momento. Isso foi se modificando historicamente, mas havia sempre uma relação entre as pessoas que faziam capoeira e as camadas sociais de uma maneira geral. Com o passar do tempo, essa capoeira ela era praticada tanto por esses escravos de ganho, quanto pelas camadas que eram consideradas a plebe da cidade. Então, a pessoa também da plebe da cidade jogava capoeira e participava da manifestação cultural juntamente com esses escravos de ganho. Isso começou a acontecer. Com a abolição da escravatura e o início da República no Brasil, as coisas mudam. A família real praticamente é banida. E os que compunham a nova república queriam mudar tudo no Brasil. Ou seja, eles queriam negar tudo que vinha da monarquia e criar na república o que eles chamavam de modernidade. Então eles negavam tudo que vinha de um Brasil raiz, de um Brasil autóctone. Eles queriam moldar uma sociedade com bases europeias. Eles queriam, entre aspas, embranquecer a sociedade brasileira, não só etnicamente, como com ideias positivistas também. Então eles queriam dar esse ar europeu ao Brasil. Então eles começaram a negar tudo. E a capoeira representava justamente algo que deveria ser negado. Então eles queriam abolir a capoeira. A capoeira era vista como algo retrógrado, algo que era um resquício ainda de monarquia. Então o que esses novos republicanos fizeram? Esses que assumiram, né, o poder na época. Eles colocaram a capoeira no Código Penal como crime. Ou seja, a capoeira, em 1890, foi proibida em todo o território nacional. Isso foi uma coisa muito difícil para a capoeira, foi um golpe muito forte para a capoeira. Porém, muitos consideram essa, apesar da proibição, a era de ouro da capoeira, porque a capoeira pôde exercer uma de suas características mais marcantes, que é a de resistir, a de resistência. Então, a capoeira resistiu como pôde. Foram criadas nessas épocas maltas, que eram grupos de capoeiristas, e esses grupos de capoeiristas eles eram realmente bastante violentos, periféricos, vinham das baixas camadas da sociedade, econômicas, né, e sociais da sociedade, vinham das baixas camadas, eles criavam essas maltas, praticavam violência, eles não se ajustavam ao poder vigente, ao sistema vigente. Por quê? Para tentar resistir. Se eles abaixassem a cabeça para esse sistema, provavelmente a capoeira poderia ter até mesmo desaparecido. Mas eles não, eles criaram essas maltas que eram a maneira que eles tinham de tentar se defender, de tentar preservar toda aquela arte. E a sociedade começou a ver essas pessoas, esses participantes dessas maltas, como um tipo específico, chamado o capoeira, que era o malandro, o violento, o periférico, que ia contra o sistema. Então eles chamavam de o capoeira. E essa pessoa, esse biotipo que era o criminalizado na época. É bom ressaltar que muitas vezes a pessoa poderia ser considerada capoeira, ser presa por capoeiragem, porém não estar diretamente associada à capoeira, à luta capoeira. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, se tornou um tipo específico, um personagem específico, o capoeira, que era criminalizado. Percebam que ele muitas vezes não era um capoeirista, mas poderia ser acusado nessa época de o capoeira. Muita gente foi presa por realizar capoeira
e não tinha a menor condição de lutar capoeira. Muitas vezes nem sabia o que era simplesmente um malandro, ou até mesmo alguém que poderia ser incriminado por vadiagem. Dependia muito das forças de repressão da época. Então a capoeira seguiu, foi se desenvolvendo, mesmo sendo um crime. Ela seguiu se desenvolvendo, com muita dificuldade, mas ela permaneceu. E aos poucos as pessoas foram começando a entender o valor da capoeira. Agora, um marco interessante foi que em 1930, o mestre Bimba, que é um importante baiano de Salvador, lá na Bahia, no Brasil, esse mestre Bimba, em 1930, ele cria a capoeira regional, que é uma capoeira que faz uma releitura da capoeira que sempre foi praticada. O que mestre Bimba estava fazendo aí? Tentando reestruturar, fazer uma releitura da capoeira para que ela deixasse de ser criminalizada. Ele estava tentando ajustar a capoeira ao sistema vigente, porque a capoeira precisava de liberdade para crescer. Então o mestre Bimba, ele cria uma capoeira mais voltada para o esporte, com um ritmo um pouco mais acelerado. Ele usa alguns golpes de outras artes marciais. E ele, pela primeira vez com isso, consegue ganhar uma certa simpatia da classe média. Algumas pessoas da classe média começam a praticar capoeira nessa época. Pela primeira vez ela sai das áreas periféricas da cidade e começa a fazer parte do cenário de outras classes sociais, no caso a classe média.